Olá, meus amores! Mais um programa, não, na verdade, o primeiro programa, começando agora, o programa Mais Que Miss. Hoje o nosso papo vai ser sobre a força, a coragem da mulher em todas as suas vertentes. Estamos aqui com a minha convidada especial, que é a Cássia Souza. Ela que é Miss Angra dos Reis 2024, passou a coroa pra mim. Muito obrigada, Cássia, pela sua presença. Eu que agradeço, muito feliz de ter sido convidada. Hoje nós vamos conversar sobre a sua história, sua trajetória, sobre superação. E eu quero fazer a primeira pergunta pra você, que eu sei que você é uma mulher, assim, admirável, né? Obrigada. Desde quando eu te conheci, eu sempre admirei muito você, a sua história. Eu não conhecia você, eu conheci você através do Miss. E quando eu conheci você, quando eu soube da sua trajetória ali no Miss, né, que você sofreu muito preconceito, né, por conta de questões de corpo, falei, caramba, que mulher forte, ela tá aqui sorrindo, eu sei lá o que eu tinha feito, mas ela tá aqui sorrindo, ela continuou, eu achei isso incrível e me chamou muita atenção em você. Então, eu vou fazer a primeira pergunta pra você, tá bom? Sinta-se à vontade pra responder do seu jeitinho. A primeira pergunta é, quando você pensa na sua trajetória como Miss, na sua preparação que você teve também como atleta de bodybuilder, que você conversou comigo, e sobre empreendedorismo também, em qual momento que você mais sentiu que você precisou ser forte? Vixe, é uma pergunta difícil, mas eu consigo até te responder nessas três vertentes, né? Tanto do mundo Miss, do bodybuilder e na questão de empreendedora. Bom, no mundo Miss, juntamente com o do bodybuilder, né? Quando eu participei do concurso, eu estava em preparação para competir no fisiculturismo, que era uma coisa que eu queria muito, né? Então eu estava nessa preparação, acabei participando do concurso Miss, não com o intuito de ganhar, eu fui mesmo para saber como é que era, queria participar, tinha essa curiosidade, só que acabei ganhando o concurso. Então eu tive que ter essa decisão difícil, que era abandonar uma coisa que eu já estava me preparando há um tempo, buscando há um tempo, que era uma coisa que eu queria muito, para poder cumprir com outra, porque já que eu tinha ganho o concurso, eu tinha que seguir, né? Eu tinha que me preparar agora para o estadual. E na questão do empreendedorismo, acredito que tenha sido quando eu decidi abrir o estúdio de pole que eu tenho, porque quando eu abri o estúdio, o intuito não era nem ser instrutora, que hoje em dia eu sou instrutora. Era mais porque eu precisava de um lugar para treinar e onde eu treinava havia fechado, então eu precisava de um lugar para treinar e aí eu já tinha essa coisa meio que adormecida, né? Lá no fundo a gente fica, quando a gente pratica algo que a gente gosta muito, tipo, sonhar um dia, eu quero ter meu espaço, e eu fiquei com esse sonho, né? Mas quando você tem que tirar o sonho, né, do papel, dá aquele medo, aquela angústia, sem saber se vai dar certo ou se não vai. Então acredito que eu ter tido essa decisão foi uma decisão difícil, né? Onde eu tive que ter coragem para falar assim, vamos fazer acontecer. Muito legal, Cássia. E assim, a gente sabe que o pole, ainda hoje, é uma coisa muito julgada, né, por muitas pessoas. Então, essas pessoas que julgam o pole dance sem conhecer, eu queria saber o que você diria para quem nunca teve contato com essa prática e mesmo assim continua com esses preconceitos. Então, eu entendo que exista preconceito porque o pole ele ainda é muito visto como estereótipos, né? Sim. Tem muito essa questão de vincular o pole ao erotismo, né? Que tem essa parte, mas o pole não se resume a só isso, né? Não é só isso. O que eu tenho para falar para as pessoas, né, que tem esse preconceito é que, assim, marque uma aula experimental. Inclusive comigo, se quiser, já vou aproveitar a deixa, entendeu? Marque uma aula experimental porque vocês vão conseguir enxergar que o pole, ele vai muito além da questão da sensualidade. A gente consegue ser sensual, mas a gente também mostra força, mostra garra, porque o pole não é uma atividade fácil de ser praticada. É difícil, exige consciência corporal, flexibilidade, força, disciplina, tudo isso. E eu recebo até muitas alunas que chegam lá para mim cruas, assim, que não tem nenhuma dessas coisas que eu te falei. E é uma coisa que a gente vai construindo ao longo das aulas. Então, a pessoa que entra lá no estúdio,
com uma visão assim, eu achava que o poli era isso e tal, e cara, incrível, amei, mostra que a gente é capaz de fazer coisas difíceis e tudo mais. Então assim, a pessoa que tem esse preconceito com poli precisa primeiro fazer uma aula experimental, e aí se depois da aula ela não gostar, aí tudo bem, mas precisa experimentar primeiro, porque é incrível. E você falou uma coisa muito importante que eu achei agora, que não é só sobre a consciência corporal, ajuda também na autoestima da mulher, né? Muita coisa, porque a partir do momento que a mulher chega lá, geralmente a gente tem muitas mulheres fragilizadas, né, que se escondem, que estão com a autoestima baixa e tudo mais, e quando ela chega no estúdio, ela começa a fazer as atividades que a gente passa, ela Sim. tem uma certa dificuldade, e a partir do momento que ela consegue fazer algo que é difícil, ela começa a se olhar com mais carinho, ela fala assim, cara, é um negócio tão difícil, olha, eu tô conseguindo fazer, eu sou capaz. Então, o poli, ele trata a gente de dentro para fora, porque é uma atividade super completa, que a gente gasta rio de calorias, porque Sim. a gente usa muita força, né? O coração fica acelerado. Uma escaladinha na barra, você já tá aqui, ó, eufórica. E isso é verdade. Então, é realmente uma atividade que eu indico bastante, porque ela trata a gente de dentro para fora. As mulheres se olham com mais amor, fica com autoestima. E eu gosto de falar, até puxar por um assunto que é um pouco mais delicado, né, em questão de relação abusiva. Eu costumo dizer que o único relacionamento abusivo que a gente deve aceitar na vida é o nosso com a barra de pole dance. Porque a barra de pole dance machuca a gente às vezes, tá? Nas travinhas a gente fica toda roxa. É o que eu costumo dizer, é o único relacionamento abusivo que a gente deve aceitar na nossa vida. É o que vale a pena. O que vale a pena. Caramba, que legal. Me deu até curiosidade agora. Eu tenho que ir lá. Estou esperando a senhorita já tem um tempinho, tá, galera? Ela tá me enganando já desde a época lá do MIS. Já tem uns 2 anos isso. Mas é porque é difícil, eu vejo que é difícil. Não é que eu não acho que eu seja capaz. Mas assim, é uma força, eu vejo que é uma força que você tem que ter nos braços. Então, mas isso tudo é construído. A gente consegue analisar as alunas e a gente vai fazendo adaptações, né? Até que você consiga chegar. A gente usa bastante exercícios educativos. Antes de eu te mostrar um movimento no pole, eu vou te preparar para que você tenha a capacidade de chegar naquele movimento. Muito bom, então. Vamos lá, marcar a nossa aula experimental. O que o pole mudou, assim, com você em relação ao seu corpo? Como que ele te ajudou? Então, vou te ser sincera, em relação ao meu corpo, não acredito que o pole em si tenha mudado muito, né? Óbvio que me ajuda hoje, porque o meu foco na musculação diminuiu. Sim. Só que o corpo que eu tenho hoje, eu não vou mentir e dizer que eu consegui com pole, porque eu já tinha, né? Eu já trabalhava muito essa questão do corpo com a musculação e tudo mais. Então, assim, o corpo que eu tenho hoje não foi o pole que me ajudou, porém é ele que me ajuda a mantê-lo. Que também, eu acho que quando você tem um objetivo, chegar naquele objetivo é muito mais fácil do que você se manter linear, né? Por exemplo, você quer fazer um processo de ganho de massa muscular. Você foca naquilo ali, você chega naquele corpo. Ou, se for o contrário, você quer perder gordura, você faz um processo, né, que a gente chama de cutting, para você poder ter uma definição maior no seu corpo. Beleza, você conseguiu. O mais difícil não é alcançar, é você manter. Tipo, eu gosto do corpo slim. É muito difícil você se manter, né, por muito tempo naquele mesmo físico. Tanto que se você pegar de quando eu participei do MIS pra cá, eu já tive várias versões do meu corpo, né? Então, é basicamente isso. Mas o pole, ele ajuda muito, porque a gente gasta bastante calorias. E falando no MIS, o seu corpo estava diferente naquela época. Sim. Você me disse que estava treinando para poder fazer o bodybuilder, isso, né? Eu ia participar de um campeonato de fisiculturismo e na época que eu participei do MIS, eu estava em processo de ganho de massa muscular. Então, eu estava em torno de 7 a 8 quilos acima do meu peso, né? Eu estava bem inchadinha na época, porque era o objetivo. Sim. A gente faz, né, esse processo de booking para depois vir um cutting só para tirando água, um pouco de gordura que possa ter e ter uma definição e volume ao mesmo tempo. E quando eu participei do MIS, eu estava exatamente assim, imensa. Eu estava bem diferente do que eu tô hoje. E eu sofri bastante hater por isso, porque as pessoas falavam que eu não tinha corpo de MIS, que não era pra eu estar ali. E o fato de eu ter ganhado e ter chegado
no estadual, porque eu participei do concurso estadual, Sim. né, contra 30 candidatas. Eu fiquei entre as 15, né, eu cheguei no top 15, e aquilo ali pra mim foi incrível porque eu consegui quebrar barreiras, né, tipo, eu não tinha o estereótipo de Miss, mas eu fui lá e alcancei uma coisa que outras que tenham o estereótipo de Miss não alcançaram. Sim, e isso é muito importante, né, você falar sobre isso. Eu ia até te perguntar se você acha ainda que existe ainda um padrão de corpo para Miss. Não, eu não acho que exista um padrão de corpo. Eu acho que o único padrão que a gente tem, né, no Miss, assim, é a pegada da passarela. Que eu acho que é a questão de você ter a postura, né, a desenvoltura no palco e tudo mais. Mas em relação à beleza, ao corpo, eu acho que não tem mais isso, né? Tanto que já mudou tanta coisa. Hoje em dia, a Miss pode ser mãe, pode ser casada, coisa Sim. que não era permitida antigamente. Então, eu acho que não. Realmente mudou muita coisa mesmo. E como que você lidou, assim, mentalmente com os haters, com a mudança que você teve que fazer drástica, né? Porque você estava numa linha, se preparando para o bodybuilder. Uhum. E aí você teve que mudar drasticamente sua alimentação, querendo ou não, sua vida, por conta do Miss. Como que você lidou com isso mentalmente? Vou te falar que foi muito mais fácil lidar com essa questão de, entre aspas, passar fome, né? Porque eu tive que apertar ali bastante para poder dar tempo, porque o período era curto, do que com os haters em si, né? Porque teve pessoas que foram bem cruéis. Só que era uma coisa que eu meio que já estava acostumada, porque há um tempo atrás eu já tinha passado por isso, né? Porque, para quem não sabe, eu emagreci em torno de 24 a 25 quilos. Caramba, muita há uns anos atrás. Quando eu sofri meu acidente de carro, eu acabei, né, engordando muito, porque não andava direito, essa questão toda, então fiquei bem limitada. E eu só tenho 1,60 m, imagina, a pessoa com 1,60 m com 80 e poucos quilos, é muita coisa. Sim. Então, lá atrás, quando eu passei pelo acidente, tive que fazer todo o processo de recuperação, né, de reabilitação mesmo, para voltar a andar direitinho, tive que fazer fortalecimento, foi onde eu comecei a busca pela musculação, que foi uma aliada ali no intuito de me dar qualidade de vida, porque eu não tinha postura, eu não conseguia andar direito. E ao longo do tempo eu fui conquistando disciplina, porque ninguém nasce disciplinado, quem fala isso tá mentindo. Sim. Disciplina é uma coisa que você vai conquistando e não é fácil. E foi onde eu conquistei a disciplina de treinar, de fazer dieta, de cuidar de mim, né? E nessa época eu já sofria hater, porque eu fui muito disciplinada e em 1 mês e meio eu consegui eliminar os 24 quilos, foi quase 25 quilos. E as pessoas ficavam me atacando porque ficavam me acusando de estar usando anabolizante, de estar usando medicação para emagrecer. E na época, de fato, eu não utilizava nenhum tipo de medicação, nem esteroides. Foi só disciplina e foco. Que não é só, que é coisa pra caramba, sim. Né? E o mais engraçado, que eu tô achando bacana dessa nossa conversa, que a gente tá puxando, tem várias pautas aí, sim. Né? Por exemplo, essa questão dos esteroides. Tem muita gente que fica, fulana tá assim porque usa anabolizante. Então tá, então pega você e usa anabolizante, que eu quero ver você ficar com o corpo de fulano. Tem que ficar igual. O anabolizante, ele vai potencializar tudo aquilo que você faz. Então, Sim. Se você treina bem, se você come bem, o resultado vem. Agora, se você treina fofo e não come direito, esquece. Você vai ficar inchado, você vai ficar com gordura e não tem nada a ver, entendeu? Você não vai conseguir ter um shape legal. Então, tem muita coisa aí que as pessoas têm essa mania de falar sem ter o conhecimento. E eu sofri bastante nessa época. Então, quando chegou no Miss, eu acho assim, foi chato, porque é chato você passar por isso. Emocionalmente. Foi chato, foi um incômodo que eu tive, mas não foi nada que, assim, me deixou cabisbaixa. Porque eu já tô meio que acostumada com isso já de um tempo atrás. Muito legal. Realmente, porque, assim, nem todo mundo aguenta lidar com haters, ainda mais na internet, que são diversas pessoas das suas casas que não te conhecem, dizendo coisas que não sabem sobre você, só afirmando, e é difícil lidar com isso.
Na minha participação do Miss também, tanto eu quanto as outras meninas, a gente também tivemos diversos haters que não conheciam a gente, não sabiam de nada sobre a nossa vida, mas falavam como se a internet fosse uma terra sem lei e... infelizmente, hoje em dia, as pessoas acham que a internet é terra de ninguém mesmo, que as pessoas podem falar, são juízes, né? Sim. E muitos não colocam nem a cara, que você vai ver o perfil, você não consegue nem saber quem é a pessoa. Não tem foto. Exato. Não tem nem coragem de, pelo menos, Mas colocar essa a cara. questão, eu acho que foi mais pela minha criação, sabe? A minha Sim. mãe, ela sempre falava pra mim que a única validação que eu deveria ter na minha vida era de Deus, assim. Que eu deveria saber a pessoa que eu era e que o único que deveria falar assim, ó, isso que você tá fazendo é certo ou não, era Deus, assim, né? E que eu não precisaria da validação de ninguém pra ser quem eu sou. Tipo, ficar feliz porque o outro quer que eu fique feliz ou coisa do tipo. Que eu tinha que ser eu e ponto, acabou, né? Então eu acho que por conta disso, eu nunca fui muito de ligar pro que as pessoas falam. Óbvio que dependendo do que a pessoa fala, por mais que você tenha uma cabeça ali centrada, pode te atingir de alguma forma, mas todas as vezes que isso aconteceu, não me atingiu de uma maneira, assim, muito profunda, porque eu sempre fui muito pé no chão e, assim, eu sei quem eu sou, né? Eu Isso acho é que importante. acontece muito isso. Pra pessoa estar apontando o dedo pra você, ela tem que ser no mínimo melhor que você. E eu sempre analiso. Quando eu recebo crítica de alguém, eu sempre uso isso. Eu analiso. Tá, peraí, essa pessoa que tá me criticando, ela é igual ou melhor do que eu em alguma coisa? Por que ela tá me criticando? Porque muitas das vezes a crítica que a pessoa tá fazendo pra você é uma frustração que ela tem. É um espelho. Exato. Ela tá refletindo Ela em não você consegue algo dela. lidar com aquilo ali e acaba jogando a frustração dela em você. Entendeu? Então, eu já passei por isso em diversas vertentes, assim. Seja no mundo Miss, na questão do bodybuilder, no pole, né? Enfim, em tudo. Até em relacionamento. Então, é isso. O importante é a gente... É nós nos conhecermos, Exato, né? a gente olhar pra gente, né? Olhar pra dentro de si e avaliar. Falar assim, não, eu sou uma pessoa boa, eu tô batalhando, eu cheguei aqui, ganhei esse concurso por mérito meu, me esforcei e tudo mais. Essa pessoa não me conhece, então o que ela tá falando não vai ter validade pra mim. Isso, então... A mensagem de hoje é essa. Cada um de nós temos que nos conhecer, temos que nos amar também. Exato. Porque se a gente se ama, o que outras pessoas, principalmente quem não conhece a gente, o que essas pessoas falar, isso e nada vai ser a mesma coisa. Porque não vai afetar a gente se a gente se conhece e se ama. Exato. A gente não pode deixar que palavras de outras pessoas que não conhecem a nossa história, a nossa trajetória, interfiram em quem a gente é. Vou falar uma coisa aqui pra você. Vou te dar um exemplo. Se eu chego pra você, te entrego esse telefone como presente e você não aceita, esse telefone é de quem? É seu. É a mesma coisa, Sim. com uma ofensa, com uma coisa ruim. Se você chega pra me ofender e eu não aceito a sua ofensa, essa ofensa fica pra você. É isso. Então, finalizamos aqui hoje com a nossa Muito obrigada convidada. pelo Muito convite, obrigada. amei. Desculpa, né, porque eu falo pra caramba, eu me empolgo, mas eu tô muito feliz pelo espaço e parabéns pelo seu programa. Muito obrigada. Tô muito feliz por você ter vindo. Feliz pelo nosso papo. Poder te conhecer um pouco mais da tua história, um pouco mais quem você é. Foi muito, muito legal, sabe? Ai, eu porque amei. eu conhecia a Cássia do Miss, o que eu conhecia ali por alto, mas agora conhecendo um pouco mais de você, gosto ainda mais de você agora, Obrigada. um pouco mais, É por te recíproco. conhecer. Estou muito feliz por esse primeiro programa ter sido com você e até o próximo programa, pessoal. Fica aí a mensagem.